Tudo bem? Eu gostaria de fazer uns breves comentários sobre alguns versículos do livro do profeta bíblico Malaquias. Malaquias na Bíblia hebraica faz parte do livro dos 12, aqueles a quem nós chamamos de profetas menores, os livros que vão do profeta Oséias até Malaquias, são 12 livros. Malaquias viveu depois do exílio da Babilônia e a sua profecia, o seu livro, refletem um período em que o templo já tinha sido reconstruído, a cidade também, e o culto em Israel já estava funcionando. Eu quero ler alguns versículos aqui com você que tratam de uma certa tensão na relação de Deus com os sacerdotes de Israel. Aqui em Malaquias, capítulo 1, no versículo 10, por exemplo, antes do 10, no versículo 7, Deus reclama que os sacerdotes ofereciam um pão impuro no seu altar, ou imundo em algumas traduções. E eles quebravam o mandamento da Torá porque ofereciam, conforme está aqui no versículo 8, animal cego, ou coxo, ou enfermo no sacrifício, o que a Escritura proibia, a lei dos judeus proibia. E Deus vai dizer algumas coisas para eles que parecem um tanto quanto chocantes e revelam uma certa briga aqui, nós podemos dizer assim sem exagerar, de Deus com a liderança do seu povo. Olha que interessante. Aqui no versículo 10 que eu anunciei antes, olha o que Deus fala para eles. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesses debalde ou em vão o fogo do meu altar. Então Deus está desejando aqui que houvesse alguém para fechar as portas. Que portas? Só podem ser as portas do templo. Então Deus está dizendo aqui para os sacerdotes que ofereciam sacrifícios no altar que seria melhor que as portas do templo fossem fechadas, ou seja, que não houvesse culto, do que houvesse um culto daquele jeito, em que eles faziam as coisas de qualquer jeito. Agora, olha aqui o que diz o versículo 13 do capítulo 1. E dizeis ainda, aqui é o dito dos sacerdotes, que canseira! Os sacerdotes achavam o culto a Deus cansativo. Vejam que eles não cultuavam a Deus de coração, eles faziam de qualquer jeito, e aquela quantidade imensa de ritos e sacrifícios feitos sem uma espiritualidade autêntica, tudo aquilo era cansativo, era chato. E Deus detectou esse sentimento, esse pensamento, e talvez até essas palavras deles, e eles diziam, o culto é cansativo. E Deus está reclamando disso, Deus não está aceitando essa afirmação dos sacerdotes de Israel de que o culto era cansativo. Agora vejam como essa palavra aqui do capítulo 2, versículo 3, é chocante. E é Deus quem está falando por meio do profeta. Olha o que ele diz. Eis que vos reprovarei a descendência, ok? E atirarei excremento ao vosso rosto. Excremento dos vossos sacrifícios, e para junto deste, ou seja, do excremento, vocês serão levados. Então, você imagina no próprio Deus. Deus está aborrecido aqui demais. Para Deus falar, eu vou pegar excremento e vou tacar na cara de vocês, dos sacerdotes de Israel, daquelas figuras respeitadas. É porque Deus estava bastante zangado com o culto que eles estavam oferecendo. Agora, nós não sabemos, pelo livro de Malaquias, qual foi a reação dos sacerdotes à sua palavra. Muitas vezes os profetas eram perseguidos, embora depois do exílio da Babilônia, Israel tenha passado por uma mudança muito grande. Aqui, todavia, o culto, como em muitos momentos anteriores ao exílio, aos exílios tanto da Babilônia como da Assíria, o culto era frio, o culto era formal, o culto era meramente ritualístico. E Deus está bastante zangado aqui com eles. Esses são apenas alguns trechos do livro de Malaquias, mas eles nos ensinam que o culto a Deus tem que ser feito de todo o coração e que um culto meramente formal, frio,
que não vem do coração não é aceito por ele. E notem que Deus aqui se mostrou bastante zangado com o povo de Israel e especificamente aqui com os sacerdotes. Fique com esta reflexão. Um abraço.